Dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Felipe. Também bom dia aos ouvintes. Esse é o principal destaque agora, falando sobre essa guerra no Oriente Médio, que entrou hoje no 21º dia, né? Um ataque há pouco a Tel Aviv, em Israel, que atingiu um prédio residencial. O Hamas assumiu a autoria dos ataques, disse que lançou 2 barreiras de foguetes contra a cidade e um deles, portanto, atingiu um prédio, deixando 3 pessoas feridas. E uma dessas vítimas é um jovem de 20 anos que está em estado mais grave. Os outros 2 feridos tiveram apenas ferimentos leves, de acordo com informações que foram divulgadas por jornais de Israel. Toda a área continua isolada, a vizinhança foi retirada de casa por conta do risco até de desabamento do próprio prédio, que sofreu danos estruturais graves e até incêndios. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter essas chamas e continua trabalhando no rescaldo desse fogo. Portanto, área totalmente isolada agora, com uma forte presença do Corpo de Bombeiros e também os moradores sendo retirados. É uma situação muito dramática e sirenes de alerta continuam soando ali nessa região de Tel Aviv. Enquanto isso, a gente acompanha na faixa de Gaza a entrega de um novo comboio de ajuda humanitária. Uma informação que foi confirmada pela agência de notícias Reuters, dizendo que 10 caminhões entraram hoje pela fronteira do Egito com a faixa de Gaza, passando pela cidade de Rafah, que é aquela cidade onde há uma grande concentração de civis, inclusive brasileiros, esperando a repatriação. Com esse novo comboio, sobe para 84 o número total de caminhões que já conseguiram, desde a semana passada, entrar na faixa de Gaza levando ajuda. O problema é que esses comboios estão transportando alimentos, água e medicamentos, muito necessário, obviamente, para uma população que está totalmente cercada e sitiada. Só que não houve, até o momento, a entrega de nenhum tipo de combustível. E a energia na faixa de Gaza segue acabando, né? Acabou, na verdade, e os locais que ainda têm energia estão funcionando à base de geradores. É o caso de hospitais, né, que ainda estão usando pouco combustível que tem para conseguir ainda ficarem abertos e atender a demanda dos feridos. Inclusive, hoje, um comissário-geral da Agência da ONU para os Refugiados da Palestina deu uma declaração à rede árabe Al Jazeera dizendo que a situação dos palestinos sitiados está ficando fora de controle e que Gaza está sendo estrangulada. A gente também está acompanhando as operações de Israel ainda na faixa de Gaza, porque enquanto, por um lado, chega ajuda, por outro, as operações seguem, por ar e também por terra. Hoje, o exército de Israel fez a segunda incursão terrestre seguida, 2 dias seguidos já de incursão terrestre na faixa de Gaza, mirando alvos do Hamas. É uma operação pontual na região central da faixa de Gaza, no entorno ali na periferia da cidade de Gaza. E segundo Israel, eles conseguiram atingir locais de lançamento de mísseis antitanque, centros de comando e controle do Hamas e também operativos terroristas do grupo. Essa operação já foi finalizada e as tropas voltaram para Israel logo após essa operação. O governo israelense diz que essas ações de ontem e de hoje são uma preparação para os próximos estágios do combate, que daí seria aquela incursão multilateral maior e, de fato, a invasão contra o território da faixa de Gaza. Estou terminando aqui, mas é que tem muita informação para a gente atualizar, então também tem Pode falar, o tempo é seu. Tá bom. Olha, se eu me estender demais, vocês me interrompam, tá? Mas é que tem muita coisa importante para a gente pontuar aqui, inclusive sobre os reféns. A gente está acompanhando a situação dramática, né, de mais de 200 reféns que seguem ali na faixa de Gaza, sequestrados pelo Hamas. São 229, esse é o número mais atualizado divulgado por Israel. E hoje, um integrante do Hamas, deu uma entrevista para um jornal da Rússia, dizendo que o grupo só vai libertar mais reféns se houver um cessar-fogo. A gente acompanhou a libertação de 4 mulheres até agora, que tinham sido sequestradas pelo Hamas no dia 7 de outubro. A primeira libertação aconteceu na última sexta-feira, a segunda, nessa segunda-feira, foram 4 mulheres. Portanto, há mais de 220 pessoas ainda sequestradas pelo Hamas na faixa de Gaza, e agora o grupo está condicionando a libertação de mais pessoas com um cessar-fogo, o que é muito difícil de acontecer, porque Israel
já disse que não quer um cessar-fogo e vai continuar atacando a faixa de Gaza até conseguir atingir o seu objetivo, que é, de fato, eliminar o grupo considerado terrorista. E aí, diante de tudo isso, a gente segue acompanhando as movimentações diplomáticas também, porque, falando em cessar-fogo, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, teremos uma nova sessão da Assembleia Geral da ONU. Ontem houve a primeira reunião de um debate geral, que foi muito acalorada, contando com discursos, por exemplo, do embaixador de Israel e do embaixador da Palestina, ambos trocando acusações. Não houve diálogo, não houve consenso, houve sim a exposição de suas opiniões e também troca de acusações de ambos os lados. Inclusive, um discurso acalorado também do ministro das Relações Exteriores do Irã, que fez ameaças aos Estados Unidos, dizendo que se o país continuar ajudando Israel e financiando Israel com essa guerra, o Irã pode reagir. Então, foi um tom bem duro adotado de vários os lados. A sessão foi interrompida, será retomada hoje com mais declarações e também a possibilidade da votação de uma resolução para a guerra que foi proposta por países árabes de maioria muçulmana, uma resolução que defende principalmente a proteção da população palestina e um cessar-fogo imediato. Essa resolução deve encontrar resistência de aliados de Israel e principalmente por parte de Israel, porque em nenhum momento fala na proteção de Israel, não cita o Hamas, não cita os ataques terroristas contra Israel. Então, teremos possivelmente um resultado bem dividido sobre a votação dessa resolução que desagradou Israel, e ontem mesmo, no primeiro dia de debate na Assembleia Geral, o próprio embaixador israelense pediu para que os países não aprovassem essa medida. Então, a ver, a acompanhar a partir das 11 horas da manhã, Felipe, Ana Paula. Beleza, obrigada, viu, Beatriz Ferretti? Qualquer outra novidade, que eu sei que está todo mundo de olho, principalmente depois desse ataque, conseguiu atingir Tel Aviv, né? A proteção aérea de Israel não segurou esse foguete. É bom a gente ficar de olho mesmo para qualquer novidade. Obrigada, viu? Bom trabalho por aí. Igualmente, tchau, tchau.